Está de volta ao Identidade Geral pela sua rádio e TV Novo Tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Olha, nós vamos continuar agora a nossa conversa sobre o golpe de 64 com o jornalista que já venceu o Prêmio ESSO e que trabalhou na BBC de Londres e na Folha de São Paulo, o Oscar Pilagallo. Oscar, você, como acabei de dizer aqui, já recebeu um Prêmio ESSO, é um autor de fôlego, já escreveu bastante e pela primeira vez você decide escrever um livro usando essa técnica da história em quadrinhos. Eu acho que o termo certo é roteirizou, né? Exatamente. Você roteirizou e o Rafael Campos Rocha ilustrou esse livro. Por que a decisão de escrever sobre esse tema e com história em quadrinhos? Olha, é uma tentativa assim de atingir um público diferente. Esse é um período sobre o qual tem uma literatura vasta, assim, né? Mas não nesse formato. Esse é o primeiro livro que eu saiba nessa linguagem de quadrinhos, e é uma linguagem que pega uma diversidade grande de público. Você pode pegar o adolescente, que talvez seja assim, o que mais possa se interessar pelo tipo de linguagem, mas tem muito adulto também que curte a linguagem da história em quadrinho e tal, né? E o desafio aí é o seguinte, quer dizer, você tem que, ao mesmo tempo, dar uma explicação, fazer uma análise, mas sem deixar isso pesado, porque o peso do texto ele é incompatível com o formato do quadrinho. Então a gente buscou, essa que foi a dificuldade, assim, a gente buscou página por página, tentar colocar o máximo de análise e assim, o máximo de leveza também, quando o assunto permitia. Claro que às vezes não dava para ser leve, assim. Mas leve no sentido de linguagem, assim, entende? E você usa alguns aspectos bem lúdicos. Eu não sei onde está aqui, mas, por exemplo, você vai falar de uma tocha, alguém está com uma tocha. Então, é uma pessoa em formato de tocha. Essa foi uma sacada do Rafael. Ilustrador. Exatamente, porque o que acontece, quer dizer, às vezes, assim, a UDN fazia isso ou aquilo, né? O UDN é o partido, né? União Democrática Nacional. Só que você falar isso, tudo bem. Agora, como é que você vai ilustrar como é que você vai ilustrar? Aí ele viu lá que tinha o símbolo da tocha, né? Que a gente está vendo aí. Dá para ver aqui, que era um símbolo, assim. Então, ele transformou o que era o símbolo como se fosse um personagem, assim. Basicamente, eu sugeria o texto, o roteiro, e aí depois ele me devolvia. Eu já sugeria assim, tipo, olha, vamos dar uma página dupla para isso, por exemplo. Só que às vezes ele sugeria, falar, isso em termos de assunto pode render uma dupla, mas em termos de imagem não rende. Então, eu imagino aí que a esse gente foi um desafio para você, porque como é um autor já experiente, e com o texto a gente consegue levar a pessoa num campo da imaginação, ela visualiza a cena, e a gente faz aquilo render quando a história realmente vale. Agora, quando eu tenho que transformar isso numa imagem, numa ilustração, então aí tem que se pensar muito diferente, tem que pensar imageticamente, né? Exatamente. E muitas coisas que eu escrevi, que eu achei que estava sucinto, e até estaria sucinto se fosse um livro assim, normal. Texto padrão. Assim. Mas quando você coloca isso numa página com desenho, fica muito pesado, assim, entendeu? Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que cortar o texto, mas sem perder a essência da análise, entendeu? Então, eu tive que fazer concessões no sentido de cortar algumas coisas e, por outro lado, ele também, porque algumas imagens a gente tinha que ser mais fiel ao que era realmente. Outras, ele tinha mais liberdade para... Enfim, a gente foi chegando junto, assim, tipo página por página, junto com o editor também, o Alcino Leite, que é o editor da Três Estrelas, né? A gente ia chegando junto até que chegamos nesse formato aí que, assim, todo mundo ficou satisfeito com o resultado. Vamos falar de um aspecto que você narra aqui, que é a renúncia do presidente Jânio Quadros. Esse acontecimento, ele é muito estratégico, primordial para que o golpe acontecesse. Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, na nossa explicação, que a gente foi buscar a raiz em 54, poderia até ter ido antes, mas resolvemos 54. E depois a gente foi buscando outros fatos assim que também explicaram muito. E, sem dúvida, a renúncia do Jânio Quadros
em 61, foi uma coisa que foi determinante. Aliás, quer dizer, quando ele renuncia, quer dizer, há uma tentativa de golpe na renúncia. Assim que ele renuncia, pelas regras, pela Constituição, o vice dele, que era o João Goulart, deveria assumir sem nenhum problema. A regra é essa. Uhum. Só que o que acontece? Houve um veto militar. Os 3 ministros militares, que na época era Exército, Marinha e Aeronáutica, vetaram. Ele não poderia tomar posse. Aí você criou o quê? Um impasse, porque, bom, você tem o vice, mas o vice não pode tomar posse. E aí, como é que fica? Entendeu? Então, quem é que vai tomar? Sabe? Aí, durante uma semana, um pouco mais, ninguém sabia o que ia acontecer. Por acaso, ou talvez não por acaso, o Jango, né, o vice-presidente na época, ele não estava no Brasil, ele estava na China, numa missão oficial. E soube do que aconteceu aqui e tal, e avisaram para ele, não volte muito depressa, porque você pode até ser preso se voltar depressa. Então isso dificultou. Dificultou. E ele foi voltando devagarzinho. Ele foi para Singapura, depois foi para Londres, depois foi para Nova York. Sentindo a temperatura. Enquanto a coisa se resolvia aqui. E aqui no Brasil fizeram aquela saída que foi o chamado parlamentarismo, que foi exatamente para tirar o poder do presidente. Ele tinha que dividir o poder dele com um primeiro-ministro, né? Agora não tem essa... Que foi o que viabilizou a posse dele. Que foi o que viabilizou a posse. Agora não tem um pouco dessa questão de que o Jânio Quadros esperava que ele, ao renunciar, voltasse? Porque era muito querido pela população, né? Então ele de repente poderia ser aclamado e voltaria com mais prestígio, com mais poder, com o público realmente, o povo muito próximo dele. Essa é a análise mais certa que tem. Ele próprio nunca disse isso com todas as letras, mas... Mas qual é o motivo, né? Nunca teve forças ocultas, não sei o quê, tal, nunca teve um motivo claro. Mas, evidentemente, que a tentativa dele foi exatamente essa, quer dizer, ele tinha um apoio popular grande, na época ele foi o presidente eleito com o maior número de votos na época, né? Ele era carismático e tudo mais. 36% dos votos, né? Não lembro a porcentagem agora, mas enfim, foi muito expressivo, assim, ele venceu com muita folga, assim. E ele achou que ele ia, até por isso, ele achou que ele ia governar acima dos partidos, acima de qualquer composição e tal. Então ele estava, entendeu? E ele achou que ele vou renunciar, como o meu vice é o Jango, e os militares não topam o Jango, os militares vão pedir para eu ficar, porque assim pelo menos o Jango não toma posse, né? E a população nem falar, porque eu sou popular. Tal. A cabeça dele era essa, entendeu? Tanto é que tem uma história engraçada que é o seguinte, aí ele pediu a renúncia, aceitaram a renúncia, ele ficou meio assim, né? Mas aceitaram mesmo? Aí ele pegou um navio, né? E foi indo para a Europa. No navio, dizem, né? E realmente tem relatos disso, ele ia meio que monitorando, ouvindo o radinho lá, achando que alguém ainda fala, não, volte, o navio ia dar meia volta... Não, ninguém falou nada. Ele foi mesmo. Foi embora. E deixou o país numa situação terrível, porque o Jango tinha ele já teria dificuldade de qualquer maneira. Só que a dificuldade dele foi agravada pelo fato de que o poder dele foi reduzido pela metade. Porque metade ficou com o primeiro-ministro e metade ficou para ele. E ele gastou boa parte do começo do mandato dele para obter novamente o poder total do presidente, que acabou conseguindo em 62, com o plebiscito, que era a favor ou contra o presidencialismo, o parlamentarismo. Deu presidencialismo lá em cima, assim, tranquilamente, né? E aí realmente ele começou a governar com plenos poderes, como presidente e tal, né? E tudo bem, no começo até teve lá uns planos, ele tinha uma coisa propositiva, e a coisa até chegou a uma pequena chance de encaminhar para o bem. Mas de uma certa altura, a coisa começou a degringolar, ele começou a perder apoio no parlamento, a classe média não gostava dele, ele tinha um discurso que era muito mais ligado ao sindicalismo, às forças que apoiavam ele, e começou a haver uma cisão assim, no país muito, muito forte. Quer dizer, de um lado, classe média mais conservadora, Igreja Católica e tal, de outro lado,
sindicalistas, estudantes, líderes rurais e tal. E o que acontecia? E isso aí foi um processo que foi levando a uma radicalização, porque na medida em que ele perdia apoio de forças mais convencionais, ele era jogado no colo de forças mais radicais. E o Brizola, que era contraparente dele, teve um papel importante aí, porque ele era até mais de esquerda, mais radical, e ele punha fogo no circo, entendeu? Ele fazia discursos inflamados e tal. E a coisa foi chegando num ponto que o golpe já era uma coisa muito previsível. Já 1 mês, 2 meses antes do golpe já se falava, isso aí vai desembocar num golpe. Em algum momento isso vai explodir. E não deu outra, entendeu? Quer dizer, nos últimos, a gente conta nos últimos dias, assim, com mais detalhe, mas aí teve, por exemplo, uma manifestação monstro lá na central do Rio de Janeiro, né, na praça lá, em que ele radicalizou o discurso de uma maneira muito violenta. Em seguida, em São Paulo, teve a Marcha da Família, com Deus, pela propriedade, que foi uma resposta a isso. Esses 2 momentos marcam assim, a divisão da sociedade. Assim, quer dizer, era uma coisa que era insustentável. E aí, na véspera, ainda por cima, ele me faz um discurso. Isso foi uma coisa, assim, quase que um suicídio político, né? Aliás, essa expressão é usada por muitos historiadores, que é o seguinte, ele na véspera do golpe, né, ele simplesmente comparece a uma solenidade em homenagem a sargentos e militares de baixa patente que estavam sendo punidos e tinham sido punidos por patentes maiores, tal. O que no Exército significa uma quebra de hierarquia. Se tem uma coisa que militar não suporta, é quebra de hierarquia. Você pode até ser comunista, mas quebra de hierarquia, não. Quem manda é o general, quem obedece é o cadete e assim entendeu? Então, ele ao fazer isso, ele colocou os poucos militares que ainda estavam do lado dele, ele acabou perdendo esse apoio. Ele foi ajudando a construir esse de certa aspecto, maneira. né? Eu falei que eram 36%, na verdade é o JK que foi eleito com 36%. O JK sim, o Jânio Quadros, realmente o número deve ser um pouco maior do que isso. Talvez tenha sido maior, é que eu não me lembro da porcentagem. Assim. Mas o Jango também foi bem eleito, porque na época, pela legislação, você votava no presidente e separadamente no vice-presidente. Eram dois os dois tinham sido bem votados. Quer dizer que não é dizer que o Jango não tivesse representatividade. Ele tinha sido votado, só que não para presidente, mas ele foi bem votado também. E tinha sido bem votado antes também, porque ele era o vice também do JK, né, do Juscelino Kubitschek. Oscar, eu quero agradecer muito a sua presença. Como a gente discutiu aqui no primeiro bloco, é uma excelente forma da gente compreender o momento histórico que a gente vive, compreender o nosso papel na sociedade atual, conhecer a história do nosso país, conhecer o que aconteceu antes. E o seu livro traz uma linguagem super prática, super criativa e muito fácil da gente conseguir entender isso. Então é uma excelente oportunidade. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade, foi muito bom conversar com você aqui. A gente é que agradece. Logo depois do intervalo, a gente recebe um dos mais importantes educadores financeiros do país, Reinaldo Domingos. Logo depois do intervalo, rapidinho, a gente volta já.